Afinal, o que é esta coisa que nós chamamos de autoconsciência? Qual será a verdade sobre esta consciência de algo, de alguém, de alguma coisa que eu tenho? Não seria ela a presença de um reconhecimento? Não é quando tenho um reconhecimento que tenho a presença da consciência? Quando não há reconhecimento, nós temos a presença da consciência? Quando é que você tem consciência? Não é quando tem ciência por reconhecer? Então, o que é exatamente esta coisa que nós chamamos de autoconsciência? É o simples reconhecimento de algo, de alguém, de alguma dada situação. Quando você conhece alguém, este conhecimento está presente em razão desta consciência. Esta consciência é, na verdade, esta autoconsciência. Só é possível esta consciência de alguém porque você tem consciência de si mesmo. Esta consciência de si mesmo parte deste princípio do reconhecimento de si próprio. Ao se reconhecer, a partir desta autoconsciência, você tem consciência do mundo à sua volta. Então, autoconsciência é apenas isto. É a ciência de si mesmo. No entanto, esta autoconsciência, notem aqui algo importante, é a presença do pensamento. Sem a presença do pensamento, não há nada para se conhecer. É o pensamento em nós, o elemento presente no reconhecimento. Se eu lhe apresento um objeto, você conhece o objeto a partir da memória, da lembrança, da recordação daquela forma e daquele nome. Então, o que é o pensamento? O pensamento é a presença deste reconhecimento. É o fundamento da história, da experiência com aquele objeto, ou da história sobre aquele objeto. Porque é fundamental termos uma direta compreensão da verdade sobre o pensamento. É porque o pensamento em nós é o elemento do reconhecimento, do passado, da lembrança, das recordações. É o elemento presente como memória. E que relação tudo isto tem com a realização divina, com a realização de Deus, com a realização da verdade? A relação é muito estreita, muito íntima, muito direta. Enquanto estivermos presos à ilusão da autoconsciência, desta consciência deste mim, deste eu, desta pessoa, jamais teremos uma visão da realidade da vida. Porque a realidade da vida, a verdade de Deus, é algo além deste eu. Portanto, é algo além desta autoconsciência que opera neste nível mental.
que opera apenas e somente na esfera do pensamento, dentro deste círculo que é o círculo do conhecido. A ciência da revelação de Deus é a ciência presente na real compreensão da vida, exatamente livre desta autoconsciência, que é a consciência do eu, desta pessoa, deste mim, deste ego. Uma vez que esta consciência do ego opera e funciona em dualidade, a básica experiência na dualidade é a partir do experimentador. Vamos com calma olhar para isto aqui. Sua experiência de mundo é a experiência de alguém no mundo, como um elemento separado do mundo. A sua experiência de vida é a experiência de alguém separado da vida. E esta, assim, busca de experiência com Deus é a ilusão de alguém separado de Deus para ter uma experiência com Ele. Nós precisamos descobrir a verdade sobre aquilo que nós somos. Nesta ideia, ou por detrás desta ideia, sobre quem nós somos. Nós temos uma ideia sobre quem nós somos. Uma ideia estabelecida em nós pelo pensamento. Esta ideia é o elemento presente que se separa como sendo o experimentador da experiência. É um elemento presente que está vivendo nesta dualidade, nesta separação. É este eu e o não eu. Este eu, na sua autoconsciência, tendo consciência do mundo. Será possível nesta vida a compreensão da vida sem o eu? Sem esta autoconsciência? Haverá uma qualidade de visão, de percepção, de compreensão, de realidade, onde esteja presente a vida em sua totalidade, sem esta divisão, separação, dualidade. Observe a insatisfação presente em nós, como seres humanos, nesta autoconsciência. Esta autoconsciência é a limitação deste eu, deste mim, desta consciência pessoal, tendo experiências. Há uma grave limitação aqui. Há uma grande limitação aqui. Há uma complicada situação de restrição aqui, nesta condição de identidade egóica. A insatisfação no ser humano, esse sentimento de incompletude, de complicação, de problemas, de desordem, de sofrimento, esta eterna busca por algo além deste tédio, desta repetição, desta rotina, esta procura por algo além de tudo isto, está presente em nós em razão desta autoconsciência, que é esta consciência do eu, que vive dentro desta limitação, que é a limitação do pensamento. Toda visão que você tem do outro
que você faz de si mesmo, que você tem das experiências acontecendo neste momento. É algo que surge, aparece, que em você está sempre, invariavelmente, acontecendo a partir desta limitação, que é a limitação do pensamento. Você tem a ideia de ser alguém, e alguém que pensa, alguém que vê, alguém que sente, alguém que faz. Esta é a autoconsciência. Aqui estamos diante de uma ilusão. Há uma realidade presente e, de fato, ela não é aquilo que o pensamento faz parecer, faz ser. Esta realidade está além deste ser que o pensamento faz parecer, que está presente. Esta realidade está além desta ilusão. Este ser que o pensamento faz parecer ser. Esta separação entre eu e o sentir, eu e o pensar, eu e o fazer, eu e a vida, é parte da ilusão da mente. Veja o que estamos colocando aqui. A mente é esse elemento presente que traz esta autoconsciência. E isto é a presença desta consciência do eu, desta consciência egóica. A presença desta autoconsciência é a presença de uma imagem que o pensamento construiu sobre quem é você. É nesta autoimagem que você vive sendo alguém, neste ser. Porque parece ser. Esta autoimagem é você. Você é a própria autoimagem e ela se mostra constantemente na vida, dentro da experiência, neste momento presente, como um elemento separado deste instante, desta experiência, sendo o experimentador. Aqui a grande revelação não é algo que você encontra, é algo que se revela a você a partir do desconhecido, a partir de uma dimensão livre, totalmente de toda forma de pensamento. E esta revelação, ao se apresentar, é o fim da autoimagem. É o fim deste mim, deste eu. É o fim desta ilusão de uma identidade presente, tendo autoconsciência. Não existe tal coisa como autoconsciência em sua natureza real, em sua natureza verdadeira. Aqui a realidade é a realidade deste ser. Não deste ser que você parece ser, que você sente ser. Estamos falando de outra coisa. Há uma realidade presente, e esta é a realidade divina. Algo inalcançável pelo pensamento. Esta é a verdade de ser, é a realidade de ser. Esta é a vida divina, é a vida de Deus.
a plena ciência deste momento, sem o movimento do pensamento. É por isso que nós precisamos compreender o que é o pensamento. Uma vez que é a presença do pensamento que traz esta autoconsciência, que é a consciência deste que pensa, deste que sente, deste que faz, que é a presença deste eu. É a presença do pensamento que dá base para esta crença, para esta conclusão, para este sentimento tão presente em cada um de nós, que é o sentimento desta autoidentidade, desta pessoa, deste mim. É a presença do pensamento, o elemento principal que sustenta em nós todo este movimento. Observe que você não existe sendo alguém sem o passado. Toda a sua referência de ser alguém que tem um nome, uma história, é algo que está presente em razão da memória, da lembrança, da recordação de todas as experiências que você já teve. Essas experiências estão presentes em você como lembranças, como recordações. Essas experiências que são lembranças, recordações, é, na verdade, a presença do pensamento. O seu nome é um pensamento. Aquilo que você já passou e do qual se recorda é a presença do pensamento. Sem a presença do pensamento, não há nome, não há história, não há passado, não há memória. Então, qual é a verdade sobre o pensamento? O que é o pensamento? Agora mesmo aqui a fala acontece em razão de palavras. Palavras são expressões verbais, orais, que representam imagens, são apenas símbolos de imagens, de sensações, de sentimentos. Então, a presença da palavra também é parte do pensamento. Quando você faz uso de gestos, você está se comunicando. Assim como quando faz uso de palavras, você está em comunicação. No entanto, toda esta comunicação são comunicações a partir de símbolos. Ou símbolos em gestos, ou símbolos orais, verbais, em palavras. No entanto, estamos apenas comunicando pensamentos. Então, que lugar real tem o pensamento em nossas vidas? E que lugar inadequado também ele ocupa? É o que temos investigado aqui com você. O lugar adequado do pensamento é, por exemplo, aqui na comunicação, através de gestos e através de palavras. O lugar inadequado do pensamento é esse espaço que dele se utiliza para sustentar uma separação entre a realidade deste ser divino, desta realidade de Deus presente, que é a verdade do seu real ser e a própria vida. Quando o pensamento separa, quando o pensamento divide, ele estabelece conflito, desordem, problema. O seu contato, por exemplo, com pessoas, quando é um contato a partir do pensamento, é a partir de avaliações,
de crenças, de conclusões. É um contato a partir desta autoimagem, que é a presença do eu, que é a presença do ego. Essa qualidade de contato, neste contato, temos a presença do conflito, porque há uma separação. A separação é a imagem que eu tenho de você, a partir da autoimagem que eu tenho de mim mesmo. Aqui estamos lidando com uma ilusão, com uma condição psicológica que é a valorização deste modelo de pensamento que gera problema, que gera conflitos, que gera desordem. Então, nós fazemos o uso do pensamento objetivo, prático, na comunicação, ou no entendimento de como uma máquina funciona. Se ela dá uma pane, você tem o conhecimento. Esse conhecimento é a presença de um pensamento funcional, prático, objetivo. Mas em nossas relações humanas, a presença do pensamento é o conflito. Porque estabelecemos aqui uma qualidade de pensamento que é o pensamento psicológico, que nos separa como seres humanos, que cria divisões, a divisão entre pessoas, a divisão na família, a divisão entre as nações, a divisão que, como nós temos visto, ocorre, por exemplo, nas religiões, na política. Nós estamos em conflito uns com os outros, em razão da presença deste modelo de pensamento psicológico, porque estamos vivendo nesta autoimagem. O que eu tenho sobre as pessoas é uma imagem dentro de mim sobre quem elas são. Eu não estou lidando com a realidade sobre ela, sobre ele. Estou lidando dentro de mim mesmo com uma imaginação, com uma projeção da minha própria autoimagem. É assim que estamos estabelecendo nossas vidas nas relações. Podemos nos livrar desta autoimagem, deste mim, deste eu. Podemos lidar com o outro sem qualquer imagem dele ou dela. Isso requer uma compreensão da realidade deste ser, daquilo que está presente aqui, além do eu, além do ego, além deste ser que eu reconheço em mim, neste mim. Então teremos na vida a ciência da vida. A ciência da vida é a compreensão do amor, é a compreensão da verdade, é a compreensão de Deus. Esta é a ciência da vida. No entanto, isto requer que estejamos livres da ideia sobre a vida, que é o que o pensamento tem estabelecido. Portanto, o que é o pensamento? O pensamento é a ideia sobre a vida. É a crença, a imaginação, a avaliação, o julgamento, a aceitação ou a rejeição dele ou dela, a partir do pensamento, a partir desta autoimagem, nós temos a ideia sobre a vida e não a verdade da vida.
A verdade da vida se revela a partir desta nova visão, que é a visão livre do ego, que é a visão livre desta autoconsciência. O que temos dito aqui, que temos investigado aqui com você, é que a realidade divina, a realidade de Deus, é a natureza deste ser, daquilo que é você, quando a autoimagem não está. Portanto, o fim da autoimagem é o fim deste você, como o pensamento construiu, como o pensamento estabeleceu. A beleza deste encontro com a verdade é que neste encontro a verdade traz esta liberdade, traz esta liberação. Esta verdade é o fim para esta psicológica condição de autoconsciência, de ego-identidade. É o fim da autoimagem. É o fim da ilusão. Tudo que acabamos de colocar aqui é algo que se revela de uma forma muito simples e direta, quando nos livramos deste velho padrão, deste velho modelo, que é o modelo do pensamento. Uma vez que o pensamento é aquilo que está presente em você e que vem deste fundo de programação, de repetição, de condicionamento, de visão psicológica de sociedade, de visão psicológica de mundo. Todo este condicionamento se desfaz quando temos a presença da meditação. A realidade do autoconhecimento traz a liberação nesta vida, desta particular vida do eu. Nós temos a realidade se revelando quando, neste momento, se revela a ciência deste sentir, deste agir, e a verdade sobre o pensar. Nós não sabemos o que é o pensar. Qual é a verdade sobre o pensar? O pensar é a presença de uma visão neste instante, neste momento, onde a inteligência lhe dá a liberdade de lidar com a vida como ela acontece. Sem o pensamento. Na vida, nos ensinaram o que pensar, como pensar, assim também como agir, como sentir e como responder a tudo isto. Isto é parte do condicionamento. Isto é parte de como a mente, que é a mente do eu, a mente egóica funciona em nós. Nós precisamos saber o que é lidar com a vida como ela acontece. Neste instante, neste momento. Assim nós precisamos aprender o que é o pensar. O pensar é a presença de uma visão neste momento, livre do modelo do passado, que é o pensamento. Haverá uma forma de lidar com este momento sem o passado? A forma de lidar é com a presença desta real inteligência, que é a presença deste pensar, deste sentir, deste agir, livre do eu. É o que estamos juntos vendo aqui com você, aprofundando aqui com você. É a ciência da revelação do seu ser, é a plena consciência da realidade divina. É exatamente isso que se revela quando o eu não está, quando esta autoconsciência desapareceu.
Nós só precisamos desta real consciência, desta divina consciência, desta ciência deste sentir, deste agir, deste verdadeiro pensar, aqui e agora. Portanto, juntos, estamos trabalhando isso com você, aqui nesses encontros. São 2 dias de uma forma online. São encontros que ocorrem nos finais de semana, sábado e domingo. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar destes encontros. Além destes encontros, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acabou de ouvir é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal. Coloca aqui no comentário, sim, faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Quando alguém lhe elogia, você sente prazer? Quando alguém lhe critica, você fica chateado, ou aborrecido, ou com raiva? Isso ocorre porque no momento da experiência, esse sentido da autoimagem, deste eu, repare que é só um pensamento surgiu. Quando esta autoimagem é lisonjeada,